mensagem é Palavra, Vida e Edificação. Amém. Graças ao Senhor. E o título da mensagem hoje, que é a quarta mensagem do Alimento Diário, é: a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Vamos repetir? A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então a gente vai dar ênfase: a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Graças a Deus pelos escritos de João, né? A gente nesse período de ter desfrutado muito da palavra, né? Tanto no dia de hoje, né, no sábado, a gente desfruta essa palavra aqui através da palavra profética, e no domingo nós ainda desfrutamos, amém, do estudo vida, amém, né? E o que os irmãos acham do estudo vida? Amém. Muito rico, né? Graças a Deus, tem falado muito. Tanto é que até a gente estava comentando que as experiências que a gente tem tido, né? A gente não terminou ainda de ler o livro, mas a comunhão ainda continua, porque são muitas pepitas que são mostradas, né? E a gente percebe que os escritos de João, o próprio Deus, por meio de Cristo, Ele quer nos levar a um patamar e a um plano totalmente diferente do que a gente normalmente desfruta, né? Tanto é que, se a gente for perceber os escritos de João, tanto os seus evangelhos, como as três epístolas e o livro de Apocalipse, eles são praticamente os últimos, né? Tanto o evangelho de João, que é o último evangelho, as epístolas, que são as últimas epístolas, e também o livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, né? Mostrando o quê? Que o Senhor quer nos elevar, através desses livros, a um patamar superior. Amém. Algo mais elevado. Amém. Ao plano mais elevado. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então a gente tem tido muitas experiências. E o Senhor quer mostrar uma visão. Uma visão especial, né? Eu queria ler com os irmãos Apocalipse 4, 1. Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Senhor Jesus, amém. Se nós percebermos, assim como nós vimos na primeira mensagem, esse livro de Apocalipse 4, versículo 1, ele tem muito a ver com Ezequiel 1, de 5 a 7. Eu não vou me aprofundar em Ezequiel, porque a gente já falou sobre isso. Ezequiel, ele fala daquela visão dos 4 seres viventes, mas Apocalipse, ele mostra de uma maneira mais elevada. Senhor Jesus, amém. Depois dessas coisas, olheis, e eis não somente uma porta aberta nos céus, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então o que o Senhor está fazendo? Está nos chamando. Sobe para aqui. Amém. Aline, sobe para aqui. Amém. Letícia, sobe para aqui. Amém. O Senhor, Ele quer nos mostrar algo mais elevado. Só que para isso, você não pode estar nesse plano. Você tem que estar no Espírito. Amém. Então, isso aqui é só para quem está no Espírito. Se nós ainda estivermos na nossa vida e ainda pensamos em algo material da terra, essa palavra não é para nós. Essa palavra é só para quem tem o falar e pode receber uma visão elevada. Amém? Amém. Imediatamente eu me achei em espírito. Aleluia. E eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Irmãos, o Senhor está sentado no trono. Senhor Jesus. Amém. E esse que se achava sentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe e sardônio,
e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. E ao redor do trono há também 24 tronos assentados nele, 24 anciões vestidos de branco, e cujas cabeças estão coroas de ouro. No trono também saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então o que ele quer mostrar para nós? É que quando ele fala de relâmpagos, é porque o Senhor está sempre em movimento. Ele não está parado, né? Ele está em movimento. A igreja, ela é assim, a igreja, ela se movimenta. Ela é algo dinâmico. Amém. Então você tem que perceber que quando você está na igreja, não é para receber uma grande palavra, né? Graças ao Senhor, de uns tempos para cá, o Senhor tem nos falado algo muito elevado, e é uma grande palavra, mas é só para você receber no seu coração, não é para você se manifestar. Então o Senhor está sempre em movimento. Então essa palavra não é só para você ficar admirando, mas é para você receber ela no coração e agir. Amém. E se movimentar. Amém. Aleluia. Então ele continua, né? Mateus 28, 18. O Senhor, ele quer mostrar para nós que quando ele subiu e depois ele desceu, ele deu uma voz de comando. Então, quando você percebe que a igreja está em movimento, o Senhor, cada palavra que Ele nos dá é uma voz de comando. Não é uma voz para você admirar, ficar lá recebendo, poxa, é do meu coração, graças a Deus, é justamente a palavra que eu queria para o meu coração. Não, é uma palavra de comando para você se movimentar. É por isso que hoje a vida da igreja está muito dinâmica. Hoje os irmãos estão tocando nos jovens. Amém. Amanhã vai tocar nos adultos. Amém. E cada um tem que receber a sua palavra, não só no coração, mas receber como se fosse uma ordem. Senhor Jesus. Amém. Então, Mateus 28, 18, ele fala o quê? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. No 20, 19. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20. Ensinando-nos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Irmão, se você é uma pessoa que recebe a voz de comando do Senhor, você está fazendo algo que o Senhor ele está determinando. Então, a todo momento, o Senhor está direcionando a sua palavra para cada um de nós. Eu tenho que receber essa palavra e agir, e colocar as minhas mangas de fora e sair para pregar o Evangelho. Irmãos, ainda mais no encargo que amanhã vamos ter, né? Dia 3, a gente vai aproveitar e pregar o Evangelho. Falar do Senhor para as pessoas. Receber a voz de comando e sair e falar do Senhor. Amém. Falar da vida de Deus. Tudo que o Senhor tem determinado, a gente vai fazer. Então eu tenho que fazer assim, ó, sim e amém, para a palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus. Essa é a primeira palavra, né? Essa é só a introdução. Agora o Senhor, Ele vai falar conosco através de João 1. Então essa é a palavra principal que o Senhor quer falar para nós, né? Ele continua assim, ó. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Se a gente ver a versão King James, ele fala assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus.
Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. A gente percebe que quando Deus mostra esse princípio para nós, ele diz respeito à sua eternidade. Essa eternidade descrita aqui é diferente do princípio descrito em Gênesis, em que o Senhor fala que no princípio no princípio Deus criou os céus e a terra. Quando ele fala em Gênesis, ele fala do início do tempo, igual semana passada nós vimos, né? Que é diferente da eternidade. A eternidade, ela passa da eternidade presente, da eternidade passada, até a eternidade futura. E termina na Nova Jerusalém, que é a eternidade futura. Agora, quando ele fala do princípio descrito em Gênesis, é relativo ao quê? À criação. É quando o Senhor criou todas as coisas. Mas Deus, através de Jesus Cristo, ele surgiu desde a eternidade. Por isso que ele fala assim, ó: ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Muitos outros cristãos, quando recebem essa palavra, se confundem muito, né? Porque eles não entendem que quando ele fala de Deus, aqui no início, ele fala também de Jesus Cristo. Amém. Jesus Cristo e Deus são um. Vocês creem nisso? Amém. Deus e Jesus Cristo são um. Amém. E o Espírito também, ele é um conosco, né? Então Deus, Jesus Cristo, quando ele mostra aqui em Gênesis, em João, ele mostra que Jesus Cristo é o único canal de comunicação entre Deus e os homens, né? Hoje nós temos o nosso canal de comunicação, que é o quê? Que é a palavra. Quando a gente fala para as pessoas, ou quando a gente usa a palavra escrita, a gente mostra para as pessoas através de um canal de comunicação. E isso é o que dá sentido quando você fala para as pessoas. Então Deus, ele precisava de um canal de comunicação, que é o que? Jesus Cristo. Amém. Deus, ele era inacessível. Você não podia compreender. Amém. Você não podia entender o que era ele. Mas através de Jesus Cristo, nós podemos desfrutar do próprio Pai. Amém. Senhor Jesus. Amém. Romanos 8. Oh, Senhor Jesus. Romanos 8, a partir do versículo 9. Aqui fala assim, ó: vocês, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Então, se o Espírito habita em nós, nós estamos no Espírito, não estamos na carne. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aqui a gente vê duas questões: tanto o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo. Se você for uma pessoa totalmente letrada, você percebe que, você pensa que existe uma diferença entre os dois. Mas para Deus não existe diferença. Quando você fala do Espírito de Deus, você também está falando do Espírito de Cristo. Então vamos lá. Aí ele continua: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vocês o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vocês habita. Amém.
Então, a gente percebe aqui no versículo 11 que Jesus Cristo e Deus são um só. Porque Deus, Ele vivificou Cristo. Amém. E ao mesmo tempo, Cristo habita em cada um de vocês. Amém. Aleluia! Amém. Em nós habita Cristo. Amém. Que Cristo é o nosso Espírito. Amém. Então, irmãos, precisamos viver no Espírito para desfrutar Cristo. Amém. A todo momento. Sim. Senhor Jesus. E também tem uma prova, né? Essa prova ela está em Deuteronômio 8:7. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que sai dos vales e das montanhas. Isso é o maior exemplo descrito do Deus Trino. Por quê? O Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra. Amém. Terra de ribeiros de águas, de fontes de mananciais profundos, que sai dos vales e das montanhas. Então, primeiro ele fala ribeiros de águas. O que é o ribeiro de águas? Ele tipifica o Espírito, que é distribuído para cada um de nós. Mas não é só suficiente desfrutar do Espírito se não tiver uma fonte, né? Aqui ele fala também de fontes de mananciais profundos. Então, o manancial profundo é Deus, né? Ele está no manancial bem profundo, inacessível, aquele bem aonde você não consegue nenhum acesso. Mas também existe uma fonte. Você só consegue desfrutar do manancial se tiver uma fonte, que é Cristo. Todos os três pontos existem, tem uma água, não é verdade? Em todos os três pontos tem água, mas você desfruta de todos os três. Então o que quer dizer isso? Que quando você desfruta Cristo, você tanto desfruta Deus e desfruta o Espírito. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Só que os discípulos não entenderam isso, né? Em João 14, a gente vê um questionamento dos discípulos, né? João 14. A partir do versículo 1. Os discípulos eles estavam muito tristes, porque esse capítulo é onde Jesus Cristo ele se despede deles. Aí Jesus Cristo fala assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Quando muitos estudiosos, quando vê esse versículo, acham que quando Deus fala de moradas, Ele fala de morada no céu. Mas aqui, Jesus Cristo, Ele explica para cada um de nós que isso não se trata da morada do céu, mas sim, cada um de nós. Amém. Senhor Jesus. Amém. 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. E vos sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Olha só, Tomé, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Senhor Jesus, se vós me tivesse conhecido, conhecerei também a meu Pai. Desde agora o conheceis
e o tendes visto. Então, o desejo de Deus é conduzir cada um de nós para Ele mesmo. Então não se trata de você ter uma morada no céu, mas você ter uma morada no seu coração, que é Cristo. Então o que eu tenho que perceber é que eu tenho que aproveitar essa oportunidade para receber Cristo no meu coração. Quando o Senhor fala e Ele transmite o seu canal de comunicação, Ele quer mostrar o próprio Deus para cada um de nós. Senhor Jesus. Aí ele continua. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Amém. Então o que a gente tem que perceber é que quando Deus faz as obras, Ele precisa de nós para fazer a obra, para cada um de nós. Então o que você precisa perceber? É que você precisa ser um canal de comunicação para que Deus ele possa se manifestar por meio de você. Senhor Jesus. Aí o 17, irmãos. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, vocês conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Amém. Quando Deus falou isso para eles, quando Cristo falou isso, foi antes do Pentecostes, que foram 5.000 batizados. Então, irmãos, quando nós recebemos o Pai, o Senhor ele consegue se manifestar. Amém. Olha só, isso é uma lição para cada um de nós. Sim. Muitas das vezes eu sou um empecilho para que Deus possa se manifestar. Muitas vezes eu impeço que Deus haja por meio das pessoas. Muitas vezes eu posso ser um canal não de bênção, mas um canal de maldição. Irmãos, o que eu tenho que perceber é que Deus, Ele por mim, Ele pode agir. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Aí ele continua: não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. E o 20: aquele dia vocês conheceis, e eu estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. Aquele que tem os seus mandamentos, os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Senhor Jesus, amém. O Senhor quer se manifestar. Amém. O Senhor ele só quer aparecer. Amém. E que seja por meio de cada um de nós. Ó Senhor Jesus. E eu não vou ler para os irmãos, mas eu vou mostrar para os irmãos que através do capítulo João 17, Deus ele quer mostrar para nós também que Ele é o único caminho em que Ele pode se manifestar, né? João 17, vamos ler a partir do 22. Vamos ler todos juntos, né? 22 até o 24. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tem dado, para que sejam uns como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então isso aqui é mais uma prova que Deus,
que Jesus Cristo, ele estava na eternidade com Deus, mas também é uma prova em que Deus, ele se manifesta e ele intercede por cada um de nós. Irmãos, a gente não tem outro caminho. A gente precisa crer no Senhor. Amém. Crer na vida de Deus e na vida que o Senhor manifestou para cada um de nós. Aleluia? Irmãos, esse é um encargo que eu tenho para os irmãos. Irmãos podem continuar essa mensagem. Amém? Amém.